Amados, eu quero que você abra a sua Bíblia entre Malaquias e Mateus, aí nas páginas brancas. Deixa aí nas páginas brancas. Página branquinha assim, ó. Amém? Deixa nas páginas brancas aí. De repente, se é daquelas pessoas que falam assim, vamos ouvir Deus falar. Aí de repente cai nas páginas brancas, ih, Deus não quer falar hoje. Pode parar para casa porque Deus não quer falar hoje. Brincadeira, então deixa nas páginas brancas aí. Queridos, eu acho a Bíblia um livro extraordinário, a Bíblia é um livro muito joia. Porque Deus fala conosco até nessas páginas brancas. Hoje Deus vai falar com você nessas páginas brancas aí. E isso é extraordinário, porque isso é Bíblia, isso é palavra de Deus. Isso não é palavra de homens, é palavra de Deus. Então só para que você saiba, entre um testamento e outro testamento, nessas páginas brancas, elas representam o quê? O que elas representam? Elas representam um período que houve na história do povo de Deus. E que período foi esse? Alguns chamam de período interbíblico, ou período do silêncio profético. Muitas pessoas colocam o nome nesse período. Mas eu quero dizer que esse período, chamado aí por muitos de período interbíblico, ou de silêncio profético, foi uma época onde cessou-se a manifestação de Deus ao seu povo. Amém? Posso continuar? Então vou continuar. Então cessou-se a comunicação de Deus ao seu povo. Então, esse período aí dessas páginas brancas, eles são aproximadamente 400 anos. Deus sem falar com o seu povo. Por quê que Deus ficou 400 anos sem falar com o povo? Não houve uma palavra profética, não houve sonhos, não houve visão, não houve nada. Silenciou as profecias, silenciou a voz de Deus. Por quê? Você lendo, quando você lê o livro de Malaquias, você vai ver como estava a situação do povo de Deus ali. Você vai ver como que o povo estava. Você vai ver que as pessoas, o povo de Deus, não estava nem aí com Deus. Os sacerdotes eram corruptos, as pessoas ofereciam para Deus o que ele tinha de pior. As pessoas ofertavam para Deus somente restos. O camarada ele ia ofertar um novilho para Deus. O que ele fazia? Ele ia lá no seu rebanho e pegava aquele que estava doente. Ele pegava aquele que estava com defeito, que tinha nascido defeituoso. Era isso que ele pegava. Então, amados, no livro de Malaquias nós vemos uma corrupção muito grande, um descaso muito grande para com Deus, para com a sua obra, um descaso muito grande de um para com o outro, uma corrupção sem precedentes. Então, por causa dessa situação, o que foi que aconteceu? Deus resolveu silenciar. Ficou então 400 anos de silêncio. Mas aí, se você for pegar a história secular e você vai ver a história paralela, e você vai ver o que foi que aconteceu nesse período, você vai ver coisas extraordinárias aconteceram. Foram coisas absurdas, de guerras, de lutas, de corrupção, de moralidade, de religiosidade. Foi um período onde Deus então deixou o seu povo à mercê, para que eles pudessem ver que as coisas não são resolvidas pela força do nosso braço, que as coisas não são resolvidas pela nossa inteligência, que as coisas não são resolvidas pela nossa religiosidade, que as coisas não são resolvidas do jeito que eu penso ou do jeito que eu acho. Então Deus deixou o seu povo à mercê, para eles poderem ver que o socorro, o favor, ele vem de Deus, ele não vem dos homens, ele não vem de instituição, ele não vem do governo, ele não vem de lugar nenhum. Então o povo pereceu nessa época de silêncio profético. E aí, pasmem, começaram a surgir então alguns livros para tentar suprir essa lacuna. Aí você vai ver alguns livros que surgiram aí, chamados de livros apócrifos. Quem conhece os livros apócrifos? Tem algumas bíblias que tem esses 7 livros.
Mas não foi somente esses, foi muitos outros que surgiram nesse período. Por que surgiu? Para tentar confortar o povo de que a mensagem profética estava por intermédio das literaturas. Então esses livros aí, chamados apócrifos, livros que a igreja não colocou na Bíblia, porque foram livros considerados não inspirados por Deus. Por que não foram inspirados por Deus? Porque foi escrito num período onde cessou-se a profecia bíblica, onde Deus então resolveu não falar com o seu povo. Agora eu pergunto para você, será que isso era da vontade de Deus? De Deus dar um gelo, dar um silêncio no seu povo? Será que isso era da vontade de Deus? Eu quero dizer para você que Deus fez isso porque Ele foi obrigado a fazer. Por que Ele foi obrigado a fazer? Por causa do descaso do povo em relação à sua pessoa. Porque a vontade de Deus foi sempre de se comunicar com o homem. A vontade de Deus foi sempre conversar com o homem, bater um papo com o homem. Você vê isso claramente lá no jardim, quando Deus ele criou Adão. O que ele fazia na viração do dia? Descia para passear, para conversar com Adão, para ver como foi o dia dele. Então só para você ter noção de que nós fomos criados por Deus para quê? Para um relacionamento. Nós fomos criados por Deus para ter um relacionamento de amizade, de intimidade com Ele, um relacionamento de pai para filho. Nós fomos criados para bater um papo com Deus, para dialogar com Deus. Porque nós fomos criados por um propósito, amados. Fomos criados para um propósito e por um propósito. Aí você fala assim, mas no mundo hoje tem mais de 7 bilhões de pessoas. É muita gente ou não é? Mais de 7 bilhões de pessoas. Quem já foi na 25 de março aqui? Todos nós já fomos lá, né? Dar um rolezinho, comprar alguma coisinha. E você já foi lá justamente no dia 5, no dia 20 ou final de ano? Quem já foi lá? Como que é aquele negócio? É uma loucura. Parece um formigueiro. Aí você fala, você foi lá, você fala, nossa, onde sai tanta gente? É simplesmente no 25 de março, onde vem sacoleiro do Brasil inteiro. Agora você imagina 7 bilhões de pessoas nesse planeta. É muita gente. É muita gente. E por se ter muita gente nesse planeta, a elite global, o que eles fazem aí, de vez em quando? Eles criam alguns vírus em laboratórios e soltam para matar pelo menos um 20% da população, porque tem muita gente. É isso que acontece. Essas doenças que aparecem aí, gripe asiática, não sei o que, são vírus criados em laboratório que é solto para matar as pessoas mesmo. Por quê? Tem muita gente sobre a face da terra, eles pensam. Mas eu quero dizer para você algo interessante. Mais de 7 bilhões de pessoas nesse planeta, e Deus tem um propósito específico para cada uma delas. Amém? Você está aqui, não é porque você caiu de paraquedas. Você está aqui porque Deus tem um propósito na sua vida. E Deus conhece você por nome, sobrenome, endereço, telefone, CPF, RG, tudo que você tem, tudo relacionado a você, Deus sabe muito bem. Amados, então, se eu e você, se a humanidade foi criada para um propósito, então Deus nos criou para comunicar conosco. Que fomos criados para Deus então se comunicar conosco e nós nos comunicarmos com Deus. Mas aí então nós nos deparamos aqui com um período na história do povo de Deus de 400 anos de gelo, onde Deus não falou de maneira nenhuma, onde as pessoas não tiveram sonhos, onde não surgiu profetas, onde não surgiu nada. Por quê? Porque Deus estava chateado com o povo. Deus estava totalmente chateado com o povo, porque eles não estavam se voltando para Deus como Deus queria. Esse foi o motivo do silêncio. E eu quero dizer para você, e volto a repetir, que essa não era a vontade de Deus. Nunca foi a vontade de Deus de ficar sem comunicar com o homem. Essa nunca foi a vontade de Deus. Isso é um engano do diabo. Você existe porque Deus quer se comunicar com você. Mas para que você então se comunique com Deus, para que você se volte para Deus, você precisa ouvir a voz de Deus. Mas eu quero dizer para você que nessa noite, talvez a sua situação esteja igual a desse povo. Você não ouve mais a voz de Deus.
Talvez você entrou aqui nessa noite e já faz vários dias, ou anos, ou meses, não sei, que você não ouve a voz de Deus. E você está desesperado porque você não tem ouvido a voz de Deus, mas Deus quer falar. Deus quer falar, mas então se Ele não está falando, é porque o problema está em quem? Em quem está o problema? Nele? O problema está em Deus? Em quem está o problema? Diga assim: em mim. Em mim. Se eu não estou ouvindo a voz de Deus, estou andando como se estivesse à deriva, como um barco à deriva, o problema não está em Deus, queridos. Nós temos que entender essa realidade. E você precisa ouvir a voz de Deus, mas você não está ouvindo a voz de Deus, porque tem algo fazendo um bloqueio entre você e Deus. Tem algo que está fazendo bloqueio. Mas isso vai ser quebrado nesta noite. Amém? Isso vai ser quebrado nessa noite, você crê? Eu creio que isso será quebrado nessa noite, porque essa é a vontade de Deus, queridos. Essa é a vontade de Deus, meus amados. A vontade de Deus é que nós venhamos ouvir a sua voz, que nós venhamos nos comunicar com Ele. Essa é a sua vontade. É vontade exclusiva dEle para a sua vida. Mas aí eu digo que você está vivendo num silêncio profético. Um silêncio onde está um caos na sua vida. Você não está ouvindo Deus falar com você. E aí o interessante é que, ao findar esses 400 anos de silêncio profético, sabe o que foi que aconteceu? Aí você abre a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 3. Capítulo 3 em diante. O que foi que aconteceu ali? Versículo 1. E naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Queridos, depois de 400 anos de silêncio profético, aparece um maluco lá no deserto. Olha só onde João Batista apareceu, no deserto. Lá no deserto da Judéia, apareceu aquele maluco com roupa esquisita, ele se vestia com peles, ele comia mel e gafanhoto, era barbudo, cabeludo. Então de repente apareceu aquela figura pregando no deserto. Sabe o que foi que aconteceu? Virou uma excursão. Todo mundo saiu correndo para o deserto para ver o que estava acontecendo lá, porque alguém estava profetizando. Depois de 400 anos de gelo, apareceu alguém profetizando da parte de Deus. Então aí você vai ler aí o capítulo 3, que o povo se mobilizou e foram todos ouvir a mensagem de João. Então foi a primeira manifestação pública de Deus, de um profeta. Amados, e aí o que você vai ver a mensagem dele? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então Deus ali começava a falar, Deus começava a mostrar que o povo tinha que se arrepender. Precisava haver um arrependimento, para que Deus então viesse cumprir todos os projetos dele, todos os planos dele, em relação àquela nação, em relação ao mundo inteiro. Mas precisava o quê? O povo precisava se arrepender. E aí você vai lendo, você vai ver que no versículo 8, João começa a dizer assim, ó: vocês têm que produzir frutos que mostram que vocês se arrependeram. Frutos dignos de arrependimento. Vocês têm que mostrar frutos que vocês de fato se arrependeram. Mas se arrependeu do quê? Se arrependeu do quê? Se arrependeu da vida que eles estavam vivendo, da forma como eles estavam vivendo, fazendo descaso para com Deus, fazendo descaso para com o próximo, fazendo descaso para com a lei de Deus. Amados, nós precisamos nos arrepender. Essa mensagem de arrependimento na igreja moderna é uma mensagem que não pode cair por terra, porque muitas pessoas têm vindo para a igreja, mas não têm se arrependido da sua vida de pecado, não têm se arrependido dos seus erros, não têm se arrependido das coisas que têm feito.
E nós precisamos pregar essa mensagem. O arrependimento, ele precisa acontecer. O cerne da mensagem profética é o arrependimento. Então precisa ter o arrependimento. Se eu me arrepender da vida de pecado que eu levo e passar a acreditar no que Deus está falando, então as coisas vão começar a acontecer. Mas se eu não me arrepender, as coisas que Deus tem em relação à minha vida, elas não vão acontecer. Ah, mas nós estamos debaixo da graça. Sim, estamos debaixo da graça, estamos debaixo do favor de Deus, e é justamente por isso que eu preciso me arrepender de coisas erradas, e é por isso que eu preciso crer no que a palavra está sendo falada, para que então a minha vida tenha um novo rumo. Amém? Amém, queridos? E o que é arrependimento? Vocês conhecem de cor salteado. Arrependimento no grego é metanoia. Isso? Cadê os estudantes aqui? É isso mesmo? É. Arrependimento no grego quer dizer metanoia. E o que é metanoia? Aponta assim para a sua cabeça. Mudança de mente. Mudança de mente. Mas o problema é que a maioria das pessoas não tem arrependimento. Elas não se arrependeram da vida que vivia. Isso tem sido um problema muito grande dentro da igreja. Por quê? As pessoas, muitas delas, só tiveram, sabe o quê? Uma crise de remorso. Uma crise de remorso. E a linha que separa remorso de arrependimento é muito fina, ao ponto de se confundir um com o outro. Mas arrependimento é uma coisa, remorso é outra. Então no latim, remorso é remordere. E o que é remordere? É morder novamente. Então o que seria o remorso? A mordida da consciência. Sabe assim, quando você faz alguma coisa errada, que aquilo fica mastigando o seu cérebro, mastigando, comendo. Você, eu não aguento mais isso, vem aquela dor, vem aquele peso. Isso é remorso. Mas o remorso não faz a pessoa mudar de vida. Por quê? No outro dia ele faz a mesma coisa. Entenderam? Então duas figuras bíblicas que nós vemos claramente essa situação, essa atitude, isso que nós estamos falando, foi Pedro e Judas. O que Pedro e Judas fez foi diferente? Um fez o quê? Traiu, e o outro negou. Um traiu e o outro negou. Pedro negou e Judas traiu. Mas você colocando na balança, é a mesma coisa. Ou é diferente, ou tem peso diferente? Não, a mesma coisa. Mas onde estava então a diferença? A diferença estava na atitude de ambos. Porque Pedro, o que foi que aconteceu? Depois que o galo cantou, ou seja, depois que ele negou 3 vezes, o galo cantou. Não foi isso? Ah, você estava lá com Jesus. Que isso, rapaz? Você está louco? Eu nem conheço. Ah, você parece com eles. Eu? Que está maluco? Eu acho que eu vi você com ele. Não, eu nem conheço. Você está doido? Eu nem conheço. Você bebeu? Fumou? Cheirou? Eu nem conheço. Aí o que aconteceu? O galo cantou. E aí o que foi que ele fez? Foi chorar arrependido. E o que Deus fez com ele? Levantou Pedro. Levantou ou não levantou? Nós temos aqui 2 epístolas que ele escreveu. Pedro arrependido. Mas aí Judas traiu. Jesus e alguns discípulos estavam orando. Ou seja, Jesus estava orando, os discípulos estavam só mais ou menos ali de tabela, com sono, tal. Aí quando Judas chegou, qual foi o procedimento dele? Aquele que eu beijar é aquele que vocês estão procurando, que diz ser o Cristo. Porque eles eram todos iguais. Se fosse hoje, era fácil para entregar, né? O pastor é aquele que tem um paletó de marca, um carro legal. Não, hoje não está difícil para Judas entregar. Não, hoje não está difícil. Mas naquela época não, eles eram todos iguais. Então, aquele que eu beijar é ele que você está procurando. Então, aí depois que prenderam Jesus, que Judas percebeu que eles iam matá-lo, o que foi que aconteceu? Uma crise de remorso. E o que ele fez? O que ele fez?
foi se suicidar. Por quê? Era simplesmente uma crise de remorso. Então, amados, esse tem sido o problema de muitas pessoas. Porque quando que eu não me arrependo, quando não há um verdadeiro arrependimento, a minha mente não muda. A minha mente continua a mesma. E nós precisamos ter o quê? A mente de Cristo. Lá em Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, quando o apóstolo Paulo fala assim, que a nossa mente tem que ser transformada. Então, a partir do momento que a nossa mente é transformada, então os padrões do mundo que estão alojados na mente são tirados e passa então a passar a ter os padrões da palavra de Deus. Então a nossa mente é totalmente transformada e mudada. Então a gente passa a ter o quê? A mente de Cristo. Então, nessa metanoia, nessa mudança de mente, o que acontece? Nós estávamos indo para o abismo. Aí quando houve o arrependimento, houve o que? A fé. Arrependimento e fé gera o quê? Conversão. Sabe aquela plaquinha que você vê assim, conversão proibida? Né? Conversão. Então quando a gente então se arrepende e tem fé, então isso faz com que gere o quê? A conversão. Então eu estava indo para um abismo, mas então me arrependi e criei, então me converti e voltei dos meus maus caminhos para agora fazer a vontade de Deus. Mas o problema é que muitas pessoas não têm se arrependido. Eles têm simplesmente tido uma crise de remorso. E aí onde você vê pessoas no nosso meio que o passado dele é como relíquia. O crente tem o passado com relíquia. Quando eu não era crente, essa hora aqui eu já estava muito louco. Tomava todas, saía, ia para balada. Então quando você vê um crente falando assim, porque ele tem o passado dele como relíquia. Por quê? Não houve arrependimento. Não se arrependeu do pecado, não se arrependeu da vida velha. Queridos, e se eu não me arrepender, o céu vai estar bloqueado, vai estar de bronze. Então o arrependimento é a chave que abre a porta do céu para então a pessoa ouvir a voz de Deus. Amém? Entenderam isso? Então o arrependimento é a chave que abre a porta, que abre a janela, então para que a pessoa escute a voz de Deus. Então o arrependimento ele tem que ser o quê? Uma mensagem atual. Não é uma mensagem de 2000 anos atrás que João Batista pregou lá no deserto e as pessoas estavam que nem doidas para ver, porque não tinha mais mensagem profética. Não, a palavra do arrependimento, a mensagem do arrependimento é uma mensagem atual dos dias de hoje, porque as pessoas precisam se arrepender. Amém? Nós precisamos nos arrepender constantemente. Nós precisamos, queridos. Precisamos. Porque quando nós nos arrependemos, nós estamos concordando com Deus. Senhor, o Senhor está certo e eu estou errado. E o arrependimento, ele é algo interno. É algo profundo. Mas o remorso não é algo superficial. E não leva a pessoa à mudança de vida. Não leva, o remorso não leva. Mas o arrependimento leva. Aí vamos lá para Lucas capítulo 3, também, Lucas capítulo 3, Lucas aqui, ele dando seu relato sobre o ministério de João Batista, então ele entra aqui nos pormenores que Mateus não entrou. Então quando saiu aquele bando de gente para ir ao deserto, ver o que estava acontecendo, eles chegaram lá, se depararam com João Batista pregando a mensagem de arrependimento. Aí no versículo 10 do capítulo 3 de São Lucas, a multidão olha para João e fala assim: o que devemos fazer? Eles estavam desesperados. O que devemos fazer, João? Aí no versículo 11 João diz assim, se alguém tem 2 túnicas, respondeu ele, dê uma a quem não tiver nenhuma. Quem tiver comida de sobra, dê àqueles que estão com fome. Porque era isso que eles estavam fazendo. Eles viveram dessa forma. Cada um cuidando simplesmente de si, se preocupado com as suas coisas. Não havia mais o amor mútuo. Não, eles estavam totalmente antissociáveis. Então ninguém estava se preocupando com o outro. Ninguém tinha dó de ninguém. Estavam vivendo para si só. João, o que nós devemos fazer? Se você tem 2 túnicas, reparta uma com quem não tem. Se você tiver comida de sobra, dê para quem não tem. Queridos, então essa era a mensagem. Vocês têm que se arrepender. O que devemos fazer? O que nós devemos fazer então? Larga de ser egoísta.
Largue de ser egoísta, pense no seu próximo, pense no seu irmão que está passando por dificuldade. Larga de ser egoísta, divida com ele. Para de pensar em você mesmo. A maioria das pessoas, eles pensam em si próprio. Nós vivemos hoje numa sociedade onde o individualismo ele está sendo pregado assim de forma tão escancarada. Está sendo ou não está? Onde o individualismo está sendo pregado assim de forma tão escancarada. E o que é o individualismo? É a pessoa que só pensa nela mesma. Ele não se preocupa com o outro, ele não se compadece com o outro. E nós vivemos numa sociedade capitalista, tecnológica, modernista, e as pessoas têm sido justamente isso, individualistas. Diferente das sociedades antigas, que as pessoas viviam na base de relacionamentos. Mas então João diz, olha só, divida com quem não tem aquilo que você tem. Aí de repente chega o quê? Os cobradores de impostos. Aí o versículo de número 12. Até os cobradores de impostos vieram para serem batizados. Até os publicanos vieram para João. João, o que a gente deve fazer, mestre? O que nós devemos fazer? Olha só o que ele fala para os publicanos. Quem são os publicanos aqui? Vocês lembram os fiscais da prefeitura de São Paulo? O que eles faziam? Era para eles cobrar 1.000, eles cobravam 2.000, e outros 1.000 eles embolsavam. Então os publicanos faziam justamente isso. Mas eles também tinham sede da mensagem profética. Eles também tinham sede. Então quando eles também ouviram João Batista pregando, todo mundo lá, os publicanos correram para ver o que estava acontecendo. Queridos, eu vou dizer algo para você. Nós estamos vivendo épocas, não somente no mundo, mas isso vai acontecer no Brasil, onde as pessoas vão ter sede de ouvir uma mensagem profética. Isso vai acontecer no Brasil. Vai acontecer isso no Brasil porque o cerco está sendo fechado. Tem alguns países que as pessoas não têm o direito de andar com a Bíblia, de ir para um culto. No Brasil nós vivemos num país democrático. Pelo menos é o que se diz. Um país democrático onde nós temos direito de culto. Você pode andar com a sua Bíblia, você pode fazer culto, você pode ir para o culto, você pode na sua casa ligar o seu aparelho com louvores. Mas existem países que não podem fazer isso. Existem países que as pessoas não podem ir para a igreja porque os cultos são secretos, são escondidos. E no Brasil vai chegar esse tempo onde as pessoas terão sede de ouvir uma palavra profética, uma palavra da parte de Deus, e vai ser difícil. Então hoje nós temos toda a liberdade e tem tantas pessoas desprezando. É ou não é? Hoje temos tanta liberdade, nós vemos os crentes hoje não amando a obra de Deus igual os crentes antigos. Porque hoje você está aqui ouvindo essa palavra e você tem que entender que é um privilégio você estar aqui. Isso é um privilégio porque tem muitas pessoas em outros países que queriam estar numa reunião igual essa e não podem. Mas você está aqui. Mas de repente você conhece pessoas que não dá o mínimo. Não, eu não vou na igreja hoje não, porque eu tenho um aniversário, eu tenho não sei o quê, tenho não sei o quê. Mas louvo a Deus pela sua vida, porque você está aqui. Amém? Então nós temos que começar a valorizar isso. Então os publicanos também chegaram diante de João Batista e disseram: mestre, o que nós devemos fazer? Versículo 13 aí. Aí ele fala assim, aí João Batista fala: cuidado, para que você não cobre mais impostos do que o governo romano exige. Porque era isso que eles faziam. Eles cobravam a mais para poder ficar com pouco. Zaqueu deu esse relato aí, muito bem. Mas aí também quem foram diante dele? Os soldados também foram. Olha só, os soldados, o exército também foram. Deu uma escapadinha, vamos lá ver o que está acontecendo. E aí os soldados chegaram diante de João e também perguntaram: João, o que nós devemos fazer? Aí João respondeu no versículo 14, a parte B aí: não tomem dinheiro com ameaças nem violência, não acuse ninguém falsamente, e contentem-se com o seu salário. Dolo, né? Está escrito na sua Bíblia aí. Com o seu tolo. Então, com o seu salário, se contente com o seu salário. Então as pessoas,
estavam querendo ouvir essa mensagem profética e queria, de fato, ouvir Deus e entrar nesses planos. Mas então o que eles tinham que fazer? Se arrepender. Então a chave, a porta, que era o arrependimento. Eles tinham que se arrepender. Se arrepender do quê? Da forma como eles estavam vivendo. E eu digo para você hoje, nessa noite, Deus quer falar com você, e você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender. Tem algo que você não se arrependeu e precisa se arrepender, porque Deus quer falar com você, Deus quer te usar, Deus quer fazer coisas extraordinárias na sua vida. Mas o que está impedindo? Você mesmo que está impedindo, porque você ainda não se arrependeu, você ainda não sentiu necessidade de se arrepender. E eu quero dizer para você que o arrependimento, ele não é um toque de emoção, não. O arrependimento é atitude. O remorso, ele apela para as emoções, mas o arrependimento, ele apela para onde? Para a atitude. Eu decido me arrepender. Então você precisa se arrepender nessa noite. Para quê? Para que os propósitos de Deus, os projetos de Deus aconteçam na sua vida, na sua casa, na sua história. A sua história precisa ser mudada. Mas como então isso vai acontecer? A partir do momento que você se arrepender. Amém? Eu quero chamar o Vitor aqui e a banda. Eu quero que você curva a cabeça.